Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu trago para vocês fragmentos do livro O que é Fascismo e Outros Ensaios, do escritor de origem indiana e depois radicado na Inglaterra, Eric Arthur Blair, que vocês certamente conhecem como George Orwell, autor dos grandes clássicos Animal Farm, A Fazenda dos Animais, que recebeu tradução aqui no Brasil de Revolução dos Bichos, e 1984, uma das mais famosas distopias escritas ali no século XX. Sem mais então, passemos à leitura de uma resenha que o George Orwell fez de um belíssimo ensaio do escritor irlandês Oscar Wilde, um ensaio chamado A Alma do Homem sob o Socialismo, que foi publicado logo no começo do século XX, a iminência da Grande Revolução Russa. Vamos lá, gente. Resenha então de George Orwell sobre o ensaio de Oscar Wilde, A Alma do Homem sob o Socialismo. A obra de Oscar Wilde está sendo agora muito revivida no palco e na tela. E é bom lembrar que Salomé e Lady Windermere não foram as suas únicas criações. Sua obra A Alma do Homem sob o Socialismo, por exemplo, publicada pela primeira vez há quase 60 anos, portanto, George Orwell escreve essa resenha em meados do século XX e escreve essa resenha quando o socialismo, no pós-Segunda Guerra, tem bastante pujança, sobrevive notavelmente bem. Seu autor não foi, ele mesmo, em nenhum sentido ativo, um socialista, mas foi um observador inteligente e simpático à ideia. Embora suas profecias não tenham se realizado, não se tornaram simplesmente irrelevantes com o passar do tempo. A visão que Wilde tinha do socialismo, que na época provavelmente era compartilhada por muita gente menos articulada que ele, é utópica e anarquista. A abolição da propriedade privada, diz Wilde, possibilitará o desenvolvimento total do indivíduo e nos libertará, abre aspas aqui, da sórdida necessidade de viver para os outros. No futuro socialista, não só não haverá carência nem insegurança, como também não haverá dura labuta, nem doença, nem feiura, nem desperdício do espírito humano em fúteis inimizades e rivalidades. A dor deixará de ser importante. De fato, pela primeira vez em sua história, o homem e a mulher serão capazes de afirmar sua personalidade por meio da alegria e não do sofrimento. O crime vai desaparecer, uma vez que não haverá motivo econômico para que ocorra. O Estado deixará de governar e sobreviverá apenas como uma agência de distribuição dos artigos necessários. Todas as tarefas desagradáveis serão realizadas por máquinas, e cada um será totalmente livre para escolher seu próprio trabalho e seu próprio modo de vida. Na realidade, o mundo será povoado por artistas, cada um empenhando-se por atingir a perfeição da maneira que lhe parecer melhor. Hoje, essas previsões otimistas constituem uma leitura um tanto penosa. Wilde de certo percebeu que havia tendências autoritárias no movimento socialista, mas não acreditou que iriam prevalecer. E com uma espécie de profética ironia, escreveu, abre aspas aqui, é difícil para mim pensar que qualquer socialista, hoje em dia, pudesse propor seriamente que um inspetor fosse bater toda manhã em cada casa para verificar se cada cidadão se levantou e fez trabalho físico durante 8 horas. O que, infelizmente, é justo o tipo de coisa que inúmeros socialistas modernos proporiam. É evidente que alguma coisa deu errado. O socialismo, no sentido de coletivismo econômico, está conquistando a Terra com uma velocidade. Aí o George Orwell está escrevendo quando o socialismo ainda era pujante, obviamente antes da queda da União Soviética, com uma velocidade que dificilmente pareceria possível 60 anos atrás. E ainda assim a utopia, pelo menos a utopia de Wilde, não ficou mais próxima.
Onde então reside a falácia? Ao se examinar mais de perto, percebe-se que Wilde faz duas suposições comuns, mas injustificadas. Uma é que o mundo é imensamente rico e padece sobretudo de uma má distribuição. Equilibre mais as coisas entre um milionário e um varredor de rua, Wilde parece dizer, e haverá fartura de tudo para todos. Até a Revolução Russa, essa crença era largamente aceita. Morrer de fome em meio à fartura era uma expressão muito usada, mas era de todo falsa e só sobrevivia porque os socialistas estavam sempre pensando nos países ocidentais altamente desenvolvidos, ignorando a terrível pobreza da Ásia e da África. Eu aqui discordo do George Orwell. É importante dizer que a produção mundial é capaz sim de acabar com a inanição, é capaz de acabar com o problema de moradia, com o problema de desemprego e assim por diante. A questão e hoje se fala, por exemplo, de uma renda mínima universal. A questão, nesse momento histórico, poderia ser essa que o George Orwell levanta, mas não é hoje. Hoje o problema de fome, de falta de saneamento básico e habitação é um problema político, não é um problema econômico. Na verdade, ou um problema econômico do capitalismo, né? Mas não uma questão que não possa ser resolvida no mundo. Na verdade, o problema do mundo como um todo não é como distribuir a riqueza que existe. Para mim é, para o George Orwell não é. Mas como aumentar a produção. Bom, mais aumentar a produção do que já foi, sem o que a igualdade econômica significará apenas uma pobreza comum. Nesse caso, de fato, nos países do socialismo real, o que havia em enorme medida era uma pobreza comum, ainda com estruturas de bem-estar mínimas, mas as castas do partido, do exército, das forças armadas concentravam poder. Não nos iludamos. A segunda suposição é que Wilde pensa ser simples fazer com que todos os tipos de trabalho desagradável sejam realizados por máquinas. As máquinas, Wilde diz, são a nova classe de subalternos, uma metáfora tentadora, mas enganosa, uma vez que existe uma grande quantidade de tarefas, grosso modo, toda tarefa que exige grande flexibilidade, que nenhuma máquina é capaz de realizar. Na prática, mesmo nos países com os mais altos índices de mecanização, uma quantidade enorme de trabalho maçante e exaustivo tem de ser feita de má vontade por músculos humanos. Mas isso, ao mesmo tempo, implica trabalho direcionado, horas fixas de trabalho, níveis salariais diferenciados e toda a regimentação que Wilde abomina. A versão do socialismo de Wilde só poderia se concretizar num mundo não só bem mais rico, mas também tecnicamente muito mais avançado do que o atual, ou seja, a sociedade da contemporaneidade. A abolição da propriedade privada por si mesma não põe comida na boca de ninguém. É apenas o primeiro passo num período de transição que deverá ser laborioso, desconfortável e longo. Mas isso não quer dizer que o Wilde esteja totalmente errado. O problema com períodos de transição é que as duras circunstâncias que eles geram tendem a se tornar permanentes. Segundo tudo indica, foi isso que aconteceu na Rússia soviética. Uma ditadura que supostamente se estabelecera com um propósito limitado se entrincheirou nela e passa-se a pensar o socialismo como significando campos de concentração e forças de polícia secreta. O panfleto de Wilde e outros escritos afins, Notícias de Lugar Nenhum, por exemplo, têm por consequência seu valor. Podem estar pedindo o impossível, e podem, já que a utopia reflete necessariamente as ideias estéticas de sua própria época, parecer às vezes datados e ridículos, mas pelo menos olham para além de uma época de filas para comprar alimentos e de brigas partidárias, e lembram ao movimento socialista seu objetivo original, meio esquecido, de fraternidade humana. Pessoal, essa foi a leitura da resenha que George Orwell fez sobre o ensaio de Oscar Wilde, A Alma do Homem sob o Socialismo. Essa resenha faz parte do livro O que é Fascismo e Outros Ensaios. Se vocês gostaram de mais essa leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal,
toque a sinetinha para receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. E mais, aqui embaixo desse vídeo você também vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas leituras literárias, das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de livros e das minhas resenhas de filmes, considere a possibilidade de se tornar um membro, uma membro humanista do canal e, segundo sua possibilidade financeira, apoiar esse projeto youtubico de Universidade Aberta. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura literária aqui no meu canal do YouTube. Tchau, tchau!